R$ 12.000, 15 dias. Ou a estufa inteira de Severina seria esvaziada. O borrifador de água nas mãos calejadas dela sibilava sobre as folhas coriáceas das phalaenopsis, criando uma névoa fina que refletia os raios de sol da manhã, filtrados pela lona translúcida. O cheiro de terra úmida, de musgo e de adubo orgânico enchia o ambiente, um bálsamo familiar que hoje não conseguia acalmar o nó no estômago. Cada orquídea, cada broto, cada flor aberta parecia observar Severina com uma silenciosa acusação, como se soubessem do ultimato que pairava sobre elas. Aquele era seu santuário, construído com suor e carinho ao longo de décadas, e agora o chão parecia abrir-se sob seus pés. Como ela tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto? A pergunta ecoava na mente, tão persistente quanto o zumbido das abelhas, que, de vez em quando, invadiam a estufa, atraídas pelo doce perfume das catleias. Ela passava os dedos suavemente pelas pétalas de uma dendrobium lilaço, sentindo a delicadeza e a força contida. Essa força, ela pensava, era o que lhe faltava agora. A ameaça de perder tudo pesava mais a cada gota que caía das folhas orvalhadas, como lágrimas de um lamento mudo. Severina, aos 58 anos, carregava nas costas não apenas o peso dos adubos e das bandejas de mudas, mas a história de uma vida dedicada às orquídeas. Desde que se entendia por gente, via sua avó e depois sua mãe com as mãos na terra, conversando com as plantas como se fossem filhos. Não era uma profissão que se escolhia, era um dom que se recebia, uma herança verde cultivada com paciência e amor. Sua estufa, que virou a estância das orquídeas na beira da estrada que cortava o bairro de Vila Formosa, era mais que um negócio. Era o coração da família. A placa de madeira, já gasta pelo sol, tinha sido pintada pela sua filha mais nova, a Florinda, com letras caprichadas e um desenho de orquídea que parecia sorrir. Aquele era o toque da Florinda, que cresceu ali, entre vasos e substratos, aprendendo os nomes científicos e os segredos de cada espécie. Florinda, sua flor, tinha sido seu braço direito, sua sócia e sua alegria. Há 3 meses, porém, a alegria tinha voado para longe. Florinda se casou com um rapaz da cidade vizinha e se mudou para lá, levando consigo não só a mala de roupas e o marido, mas um pedaço da alma da estância. A clientela que se apegava ao sorriso fácil e ao conhecimento afiado da moça diminuiu. As vendas, que já não eram as mesmas desde a pandemia, caíram ainda mais. Severina se viu sozinha, tentando equilibrar os vasos pesados e as contas que se acumulavam. A loja era pequena, um cubículo anexo à estufa, mas a manutenção, a água, a energia, os insumos, tudo pesava. Ela tentava se apegar à fé, àquela certeza que sua mãe sempre dizia: Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Mas Severina olhava para os lados e só via paredes. Naquele dia, enquanto tentava organizar uma prateleira de cachepôs de madeira, a porta da lojinha rangeu e a sombra comprida de Olavo preencheu a entrada. Olavo era um senhor miúdo, mas de fibra, que vendia vassouras de palha e cestos de vime pelas ruas do bairro, empurrando um carrinho de mão velho. Seus olhos eram pequenos e profundos, e ele sempre tinha uma frase diferente para cada momento. Severina, às vezes, achava que ele lia a alma das pessoas. "Bom dia, Severa", ele disse, a voz rouca, tirando o chapéu de palha. Vassoura de palha fresquinha, limpa até pensamento ruim. Severina forçou um sorriso. "Bom dia, Olavo." "Hoje não, meu amigo. A poeira aqui é mais da alma que do chão." Olavo balançou a cabeça devagar, os olhos percorrendo as orquídeas penduradas, as flores vibrantes que ele via todos os dias. Ele não perguntava, não invadia. Apenas observava, como um jardineiro atento às mudanças do tempo. "Pois é, Severa. Tem semente que a gente planta no lugar certo, e ela brota fácil. Mas tem outras que precisam de uma pedra por cima, para mostrar a força antes de ver a luz." Severina franziu o senho, o suor escorrendo pela testa. Ela não entendia o que ele queria dizer. Semente com pedra. Aquele Olavo sempre com suas charadas. "É, quem sabe, né, Olava?" Ela respondeu.
sem muita convicção. Ele apenas sorriu, um sorriso sem dentes, mas cheio de uma sabedoria ancestral. Deixou as vassouras no canto, pegou um dos cestos e saiu pela porta, o rangido de seu carrinho se afastando na rua de terra. As palavras dele ecoaram na mente de Severina, mas não faziam sentido no emaranhado de preocupações que lhe apertavam o peito. Ela só conseguia pensar no prazo de 15 dias, na dívida que parecia um monstro e na estufa que podia virar um campo vazio. Onde estava a pedra? E onde, afinal, estaria a luz? Ela pegou uma oncidium com flores amarelas miúdas, tão delicadas que pareciam bailar com o vento mais fraco. Aquele era o seu mundo, o seu pedaço de céu. E agora, ele estava prestes a ser arrancado dela. Severina passou os dias seguintes em uma espécie de transe. O borrifador mal saía de suas mãos, mas a água parecia escorrer sem propósito, sem o carinho de antes. A estufa, antes um refúgio, agora era um lembrete constante do que estava em risco. Ela tentou de tudo. Escreveu, com a caligrafia sofrida, pequenos anúncios para o poste da esquina. Orquídeas frescas, preço bom. Mas a tinta da caneta desbotava com o sol antes mesmo que o vento levasse algum cliente. Falou com as poucas freguesas que apareciam, oferecendo descontos, quase implorando para levarem mais de uma. Leva essa catacéton, Dona Emília, faça um precinho bom, tá linda, cheirosa. Dona Emília, uma senhora de cabelos brancos, que só comprava quando as flores estavam em plena floração, apenas balançou a cabeça, dizendo que já tinha demais. Severina sentiu o desespero roer por dentro. Olhou para o telefone, pensando em ligar para Florinda. Uma parte dela queria o consolo da filha, a outra não queria mostrar a fraqueza, a ruína iminente. Florinda tinha a sua própria vida, seu novo lar, suas novas preocupações. Para que perturbá-la com um problema que Severina, na sua teimosia silenciosa, sentia que deveria resolver sozinha? A fé, antes um esteio, agora era uma vela bruxulhente em meio a uma tempestade. Ela repetia as orações que a mãe lhe ensinara. Deus me ajuda a ver a janela. Mas as palavras pareciam vazias, sem eco. Onde estava a janela? Ela só via as grades de um destino que parecia selado. Em uma tarde quente, o ranger do carrinho de Olavo quebrou o silêncio da estufa. Ele entrou, como sempre, com seu chapéu de palha e os olhos curiosos. Não tinha cestos ou vassouras hoje. Apenas sentou-se num caixote de madeira vazio, observando Severina que regava as vandas penduradas. Dia quente, Severa, ele disse, a voz mais suave que o costume. Severina apenas murmurou um muito, limpando o suor da testa com o antebraço. As vandas gostam de água, mas demais afoga a raiz. Olavo comentou, como quem não quer nada. Mesmo a vida, sabe? Um pouco de aperto faz a gente buscar a água mais lá embaixo, onde a terra é mais firme. Severina parou o borrifador, as gotas de água escorrendo pelos dedos. Ela olhou para Olavo. Não estou afogando nada, Olavo. Estou tentando manter o que tenho vivo. Olavo sorriu, um sorriso sem dentes que parecia guardar segredos de séculos. Manter vivo é uma coisa, Severa. Deixar crescer de verdade é outra. Ele apontou para uma catleia com um broto novo, quase imperceptível. Aquele brotinho não tem pressa, mas sabe que precisa da força da planta-mãe para virar flor, e a planta-mãe precisa daquele broto para continuar a história. Severina sentiu um cansaço profundo. As palavras de Olavo eram como um emaranhado de cipós, bonitas, mas que não ajudavam a sair do buraco. Ela precisava de dinheiro, de clientes, de um milagre rápido, não de filosofia de jardineiro. Ela apenas concordou com a cabeça, fingindo entender, e voltou a regar, mais vigorosamente as vandas. Olavo, percebendo o encerramento da conversa, levantou-se sem fazer barulho. Tem gente que espera que o caminho apareça, mas o caminho se faz a cada passo que a gente dá, mesmo quando a gente não vê onde vai pisar. Ele disse, antes de sair, deixando Severina ainda mais confusa e com a sensação de estar correndo em círculos. A gente muitas vezes ouve conselhos valiosos, mas o coração está tão cheio de barulho que a gente só ouve o eco da própria angústia. Ela tinha só mais 2 dias.
A esperança minguava como a luz do fim da tarde que agora invadia a estufa, tingindo as orquídeas de tons alaranjados e violetas. As Phalaenopsis, que antes pareciam observá-la com acusação, agora tinham um ar de conformidade, como se já aceitassem seu destino. Severina sentou-se num banco de madeira, o borrifador vazio ao fado. As mãos calejadas tremiam levemente. A vida parecia uma vanda sem raiz, prestes a secar. A noite caiu, e com ela uma escuridão mais profunda que da própria estufa. Uma que invadia sua alma. A gente não percebe o peso da ausência, até que o vazio se instala. E o que faltou, de repente, se torna a única coisa que importa. Ela passou a noite quase em claro. A preocupação a mantinha acordada, fazendo-a revirar na cama. Às vezes o sono vinha por alguns minutos, e ela sonhava com a estufa vazia, as prateleiras de madeira expostas ao sol, a poeira cobrindo o chão onde antes havia vida. Na manhã seguinte, com as pálpebras pesadas e a alma ainda mais miúda, Severina decidiu que não podia mais adiar. Ela teria que começar a desmontar as estantes, a separar as orquídeas que poderia tentar vender a preço de banana e as que simplesmente abandonaria ao destino. Aquele era o último dia para tomar uma atitude. O credor, um sujeito de poucas palavras e olhar duro, havia deixado claro que não esperaria mais um minuto. Caminhando lentamente pela estufa, o cheiro familiar de terra úmida e orquídeas parecia um adeus. Ela começou pelo canto mais distante, onde ficavam as espécies menos comerciais, as que sua mãe amava por sua singularidade, não por seu valor de mercado. Ali, encostado num vaso de epidendrum selvagem, estava um caixote de madeira esquecido, desses que vêm com insumos. Severina sempre fora organizada, mas aquele caixote estava fora do lugar, coberto por uma fina camada de pó. De repente, a curiosidade miúda de uma criança perdida no meio de uma floresta estranha a dominou. Ela o puxou e uma nuvem de poeira se levantou, fazendo-a espirrar. Dentro, sobre um punhado de etiquetas antigas e umas luvas de jardinagem furadas, ela encontrou um pequeno caderno de capa mole, desbotado pelo tempo. Era o caderno de Florinda. As páginas amarelecidas estavam repletas de anotações da filha. Não eram apenas listas de clientes ou preços, eram desenhos. Desenhos de arranjos de orquídeas em vasos de cerâmica com fitas coloridas, croquis e pequenos enfeites de madeira, ideias para kits de presente com fertilizante e dicas de cuidado. Havia até pequenos poemas rabiscados, um para cada tipo de orquídea, e sugestões de cartões personalizados que Florinda fazia à mão. Severina tocou os desenhos, os traços delicados que ela reconhecia de sua filha. E então, nas últimas páginas, havia um desenho mais elaborado, de uma Phalaenopsis branca, a mais comum, mas que ali estava envolta numa fita de cetim verde e um bilhete ao lado. Para presente, com carinho. Severina sentiu um aperto no peito. Florinda não apenas vendia flores, ela vendia emoções. Ela vendia a ideia de presentear com um pedacinho da natureza, já pronto, embalado no afeto. Olavo tinha dito: manter vivo é uma coisa severa, deixar crescer de verdade é outra. E também, tem semente que a gente planta no lugar certo e ela brota fácil, mas tem outras que precisam de uma pedra por cima, para mostrar a força antes de ver a luz. O caderno era a semente, sua dor e desespero, a pedra. A luz, então, não estava em novas plantas ou novos clientes, mas no jeito de apresentar o que ela já tinha, no valor invisível que Florinda agregava. A estufa de Severina estava cheia de orquídeas lindas, mas que eram vendidas sem a história, sem a magia do presente, sem a personalização que Florinda sabia dar. Severina sentiu um arrepio. Não se tratava de aprender a desenhar ou escrever poemas, mas de entender que as pessoas queriam mais do que uma planta. Queriam um presente, um cuidado, um significado. Ela pegou uma Phalaenopsis simples, de pétalas brancas, que estava na prateleira de promoção, esperando ser levada por qualquer tostão. Severina lembrou-se do desenho de Florinda. Não tinha fitas, não tinha bilhete, mas ela podia começar.
Ela viu a flor não como um item a ser descartado, mas como uma tela em branco para um gesto de carinho. Aquele dom de sua filha não era algo que ela precisava substituir, mas um caminho que ela podia perceber. O valor real não era só a beleza da flor, mas a emoção que ela podia gerar. É assim que a gente se reinventa, não é? Quando a vida aperta, a gente não encontra a saída no que busca, mas no que já tem, só que de um jeito diferente. A estufa não estava vazia. A semente estava ali, sob a poeira, esperando ser regada. E a pedra que antes esmagava, agora parecia ter apontado o caminho para a luz. Severina não tinha todas as respostas, mas agora tinha uma direção, um novo rumo e um caderno de uma filha que, mesmo longe, havia deixado um legado para a mãe continuar. A urgência ainda estava lá, mas o desespero havia sido substituído por uma pequena, mas firme chama de esperança. Ela não sabia como conseguiria os 12.000 em 2 dias, mas agora sabia como deveria tentar. Ela olhou para a estufa e as orquídeas pareciam sorrir de volta. Elas ainda tinham uma história para contar, e Severina agora sabia como contá-la. Severina passou o resto daquele dia e a madrugada seguinte imersa no caderno de Florinda. Não era só um livro de ideias, era um mapa de sentimentos, uma chave que a filha havia deixado para que a mãe abrisse uma nova porta. Ela começou com o que tinha à mão, uma velha cesta de vime que Olavo havia deixado meses antes, e um rolo de fita de cetim verde esquecido no fundo de uma gaveta. Pegou uma phalaenopsis branca, bonita, mas sem o algo a mais, e com as mãos ainda um pouco trêmulos, mais firmes pela nova inspiração, tentou reproduzir um dos arranjos mais simples de Florinda. Não ficou perfeito, claro. A fita estava um pouco torta, o laço meio desengonçado, mas havia um brilho diferente em seus olhos enquanto ela envolvia a planta, um cuidado que ia além da simples rega. No dia seguinte, que era o último do prazo imposto pelo credor, Severina acordou com uma energia que não sentia há meses. Ela sabia que um dia não faria milagre, mas a chama de esperança estava ali. Ela arrumou a pequena loja anexa à estufa, limpando a poeira e colocando os poucos arranjos que conseguiu montar em destaque. Escreveu, com sua letra sofrida, um pequeno bilhete. Um presente que floresce, feito com carinho. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu apenas o peso da dívida, mas a alegria miúda de criar. A manhã passou sem novidades. O coração de Severina se apertava a cada minuto que o sol subia. Ela pensou: de que adianta tudo isso se não houver tempo? Uma onda de desânimo a atingiu novamente, ameaçando apagar a frágil chama. A dúvida roía. Seria tarde demais. Estaria apenas adiando o inevitável. Ela sentou-se num caixote, o olhar fixo nas orquídeas, o silêncio da estufa parecendo zombar de seu esforço tardio. Parecia que a pedra ainda estava lá, pesada demais para que a semente pudesse realmente brotar. Foi quando o rangido familiar do carrinho de Olavo quebrou o silêncio. Ele entrou na loja, sem chapéu hoje, os olhos pequenos e profundos percorrendo o ambiente. Ele não disse nada sobre as novas decorações, os bilhetes ou as fitas. Apenas observou Severina, que se levantou, tentando esconder o desespero que voltava a consumir seu rosto. Olavo pegou um de seus cestos de vime vazios, colocou-o no balcão e, com um gesto lento, mas deliberado, apontou para uma das phalaenopsis arranjadas. Essa aí, ele disse, a voz rouca, tem um sorriso diferente. Me vê uma dessa, Severa. Severina ficou surpresa. Olavo, que raramente comprava algo além de um café na padaria, queria uma orquídea arranjada. Ela embrulhou a planta, as mãos tremendo um pouco menos agora. E Olavo, sem hesitar, estendeu algumas notas. Minha neta faz aniversário, ele explicou, um leve sorriso enrugando os cantos dos olhos. Ela gosta dessas flores que vêm embrulhadas como presente. Severina sentiu um calor no peito. Não era muito dinheiro, mas era a primeira venda com o novo formato. A primeira confirmação de que o caminho encontrado poderia dar certo. A partir daquele dia, devagar, a estância das orquídeas começou a mudar.
Severina não se tornou uma Florinda da noite para o dia, mas ela agregava carinho. Começou a oferecer pequenos bilhetes personalizados, a envolver as orquídeas em papéis de seda e fitas simples, a conversar com os clientes não apenas sobre o cultivo, mas sobre a história de cada flor e a emoção de presentear. Ela contava: essa Cattleya é perfeita para celebrar um novo começo. Suas flores grandes e exuberantes trazem alegria. As vendas não explodiram, mas começaram a crescer de forma consistente. As clientes que retornavam comentavam: suas orquídeas estão com outra cara, Severina, mais convidativas. Severina, percebendo a abertura, começou a criar kits de cuidado, com um pequeno borrifador, um fertilizante em sachê e instruções de sua própria caligrafia, inspiradas nas dicas de Florinda. Ela até tentou fazer alguns dos desenhos simples que a filha rabiscava, e embora não fossem perfeitos, a intenção e o toque pessoal eram evidentes. O prazo do credor chegou ao fim, e Severina conseguiu pagar uma parte significativa da dívida, prometendo quitar o restante em parcelas menores, que foram aceitas diante do evidente novo rumo que seu negócio tomava. Não foi um milagre de último minuto, mas a combinação de sua persistência e do legado de Florinda, somado ao tempo extra que conseguiu, foi a virada. Nos meses seguintes, o dinheiro que antes escoava, agora tinha um propósito. Ela viu a loja encher-se novamente, não de centenas de clientes, mas de pessoas que buscavam aquele algo a mais, aquele gesto de carinho. O valor das orquídeas não era apenas biológico, era emocional. Um dia, Dona Emília, a senhora de cabelos brancos que já tinha demais, voltou. Em vez de apenas olhar, ela parou em frente a um arranjo de dendróbium com um laço de sisal. Severina, ela disse, minha neta está se formando. Queria algo especial, algo que durasse. Você tem umas orquídeas que parecem feitas para isso agora, não é? Severina sorriu, um sorriso genuíno que há muito não exibia. A orquídea não era apenas uma planta para Dona Emília. Era um símbolo, um desejo de prosperidade, um presente pensado. E Severina, finalmente, compreendia que não vendia apenas flores, mas ocasiões. A estância das orquídeas floresceu de novo, não com a mesma intensidade da época de Florinda, mas com uma riqueza interior que era toda de Severina. Ela aprendeu que a semente que Olavo mencionara não era uma planta nova ou uma tecnologia moderna, mas a própria essência do que ela já fazia, vista e apresentada de uma maneira diferente. A pedra, o desespero e a dívida tinham sido o peso necessário para que ela olhasse para dentro, para o dom que a filha havia deixado e para sua própria capacidade de inovar, mesmo sem perceber. Ela não precisava ser Florinda para manter a magia viva. Precisava ser Severina, com a sabedoria da terra e o carinho do coração. A gente, muitas vezes, passa a vida inteira buscando um tesouro escondido, uma solução mágica, uma virada de sorte que vem de fora. Mas a história de Severina nos mostra que às vezes o valor mais precioso, o verdadeiro dom, já está ali, bem debaixo do nosso nariz, em algo que fazemos todo dia, que achamos comum. Está nas nossas mãos, no nosso olhar, no jeito que a gente se dedica ao que amamos. A gente só precisa aprender a tirá-lo da poeira, a dar um novo significado, a embrulhar com carinho e a apresentar ao mundo de uma forma que mostre a sua real beleza. O borrifador de água, nas mãos de Severina, ainda sibilava sobre as folhas, mas agora, cada névoa parecia regar não só as plantas, mas a própria alma dela, que havia encontrado o valor oculto em seu próprio jardim. Aquela estufa não era apenas um lugar de flores, mas um altar onde a perseverança e o afeto se encontravam. Você já se sentiu com o coração apertado, sem saber como salvar aquilo que é mais importante para você, aquilo que você construiu com tanto carinho? Se a história da Severina tocou algo em você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para continuar acompanhando histórias como a da Severina.